a nossa semana da compostagem, a gente veio aqui visitar um sítio na zona rural de Porto Alegre, o Capororoca, né? Pra gente entender um pouquinho da compostagem que eles fazem aqui e a importância das punks. Então vamos acompanhar o que eles fazem, qual é o processo e que plantas será que podem comer? Vamos lá. Então aqui a gente tem uma pequena amostrinha do que a gente tem. Nós temos uns peixinhos. Ai, que lindo. Aqui tá nascendo, porque a gente tá numa época eu digo não numa época do ano, e sim a gente perdeu um pouco a questão da sazonalidade. A gente não sabe mais o que dá no verão, o que dá no inverno, né? Mas quando a gente tem uma produção, a gente consegue saber bem. Isso aqui é uma coisa de inverno, isso aqui é crém, é uma planta nativa, é uma raiz, ela é parente da capuchinha. E ela tá começando as batatas estão aqui dentro e ela agora começa a esfriar, ela começa a brotar. Isso aqui vem e rola aqui, tem umas flores, dá para comer a batata, que os italianos daqui da Serra Gaúcha gostam bastante, que é a raiz forte, aquele, né, para usar na sopa. E aqui é o peixinho, que dá para fazer ele empanado, que parece um peixinho mesmo, né? Fica, né? Fica ótimo. Isso aqui é serralha, que dá para comer ela Como salada? como salada, dá para botar no arroz, enfim, dá para usar ela para enriquecer as receitas, né? Picão branco, que é a mesma coisa também, pode fazer a mesma, pode comer cozido, pode comer cru, a gente usa bastante na sopa. Os colombianos usam ele como um tempero. Aqui tem um pé de capuchinha que não tem flor ainda. A capuchinha também ela é de inverno, ela começa agora. O sítio Esses dias alguém me falou assim, devia ser sítio capuchinho, porque tem muita, quando a gente botou o nome. E dá pra comer as folhas também. Dá pra comer as folhas, dá pra comer as flores, dá pra comer o botão floral, dá pra comer os frutos. Elas vão fazendo parte. Daqui a pouco eu venho aqui, ela tá bem próximo da minha casa, né? Daí eu venho aqui, corto a serralha e utilizo. Eu pego aquele picão ali e levo embora. Também uso. A capuchinha provavelmente eu vou arrancar, vou comer a folha e aí vai vindo o peixinho, daqui a pouco vai vindo a outra planta nesse espaço aqui, porque os peixinhos vão morrendo e a gente vai replantando. E a gente sempre deixa, que a gente tem a planta que a gente está cultivando e mais as outras plantas espontâneas, que elas são muito resistentes, né? Elas se faltou um pouco de água, não tem problema. A gente chama de resilientes, né? E elas brotam fácil, tem um banco de semente aqui, elas nasceram aqui, elas estão aqui, porque veio a semente junto com um pouquinho de esterco que a gente trouxe, ou caiu a semente aqui. Por exemplo, de picão branco. Lá a gente tira, a maior parte a gente tira. Quando agora começa a ficar o inverno, a gente usa muito para fazer a sopa. Isso aí faz parte das nossas sopas sempre. Tem um gostinho bem característico, é muito boa. Bom, as flores, elas servem para embelezar a horta também, né? Embelezar os pratos, porque a gente vende elas e come. Dá para utilizar das mais variadas formas. Os pigmentos ajudam quem está acostumado a comer. Bom, como só arroz branco. Bom, se tu colocar uma flor, uma folha, tu tá enriquecendo com outros minerais, tu tá comendo coisas que habitualmente tu não tá acostumado a comer. Então tu tá, tem bastante borboleta, fica muito agradável para os olhos, né? E a gente faz, hoje por exemplo, a gente comeu arroz com tagetes. Bota na massa da panqueca, bota na massa do pão, nossos pães a gente coloca também, né? E ele é usado para plantar pragas. E ele serve também, a gente planta, espalha na horta, porque ela ajuda no controle de nematóide. A raiz, onde está plantado, né? O nematóide é um bichinho que ataca a raiz da planta e ela diminui Tem joaninha aí, ali é uma joaninha, né? Uma coisa das punks que tem muito, assim, tem um banco de semente muito intenso. Então, por isso, elas são plantas que vêm sozinhas, né? Aqui, por exemplo, se tu passar a mão aqui, bota a mão nessa planta aqui, olha o que vai sair. Olha, isso aí tudo é semente. Então, dá pra te tirando coisas, olha só, isso aí sai voando e vai nascendo por várias partes. A tagete, onde tu planta, depois aí tu vai fazendo o controle, tu vai tirando algumas plantas e vai consumindo outras, né? Vai distribuindo muda, vai distribuindo semente, vamos embora. Aqui, isso aqui é o mar de capuchinha. Tá lindo aqui. Isso aqui não dá muita flor, acaba não dando tanta flor, porque tá muito adensado, né? Mas a gente usa as folhas, uma folha de capuchinha assim, tu faz um charutinho, então a gente tira o cabinho, passa numa água morna para dar uma murchadinha, ou deixa um tempo colhido, e aí tu faz um charutinho.
recheia com várias coisas, dá para escolher o tipo de recheio. E aí tu dobra, vai enrolando, ó. E ela, quando ela aquece, depois tu põe numa panela, no bafo, só põe um pouquinho de água para ela dar uma aquecidinha, ela gruda, parece uma alga, fica bem fininho. Então assim, as folhas grandes e ainda elas crescem mais, tem umas, se vocês olharem, tem umas maior que essa aqui ainda, né? Então assim, tem capuchinha por tudo que é canto. E aí quando nasce a capuchinha também dá uma abafada no resto. Esse aqui eram aras, então tem muita grama sempre, em tudo que é lugar. E elas são muito agressivas, né? E a maioria das gramas assim a gente não come, né? As gramíneas a gente tem trigo, tem milho, que são consideradas gramíneas comestíveis. Bom, aqui ó, a gente tem um pouquinho... Se eu olhar, tem um pouquinho de hibisco. Tem as capuchinhas crescendo e a gente está transplantando as capuchinhas. O hibisco, pena que é de tarde, mas de manhã ela é uma planta muito bonita, porque ela tem... Ela abre... Vamos pegar uma aqui para vocês pegar essa partezinha aqui de dentro. Porque aqui ela deve ter polinizado. Aqui dentro, isso aqui é o que a gente utiliza, né? Esse hibisco do chá ou de geleia, de pasta que a gente faz. Isso aqui é a flor que a flor já cumpriu a função dela, né? Serviu para polinizar. De manhã ela abre, ela é um cremezinho, bem clarinho. E o fundo é um escuro, é da cor do... Então ali, ó. A parte interna, ó. E ela fica muito bonita, porque assim, é um creme com aquele centro bem escuro. Bom, aqui então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do porquê usar as punks, né? E, enfim, elas são bem negligenciadas, ou seja, elas são consideradas tudo mato. Então, urtiga, por exemplo. A urtiga é uma planta bem emblemática, a gente, urtiga que encosta a mão porque tem os pelos urticantes, né? Mas elas são, aqui, isso aqui é urtiga e isso aqui é taioba. Para nós, a taioba ela é uma punk, mas no sudeste eles usam, é uma verdura bem conhecida, assim. E elas são plantas muito, muito adaptadas, elas nascem, olha quanta muda que tem aqui. A gente tá sempre colhendo elas, a gente leva na feira, daí vai nascendo umas mudinhas embaixo, dá para comer a folha, o talo e a parte de baixo, onde tem uma estrutura de reserva, tipo uma batata. A urtiga come as folhas. Agora aqui não aparece, mas a gente vai ver em outro lugar, tem uma inflorescência aqui no cabinho, nessa época tá começando as flores, dá pra usar, dá pra comer, depois dá uma frutinha pequenininha, que dá pra usar, ela não tem muito gosto assim, mas dá pra... ela tem um pigmento vermelho, então é interessante, e dá pra fazer ela empanadinha, faz um tempurá, né, e a folha a mesma coisa. Nós usamos, as folhas dá pra fazer sopa, dá pra fazer verdura, como qualquer verdura, só que elas têm que ser... Ou deixa murchar bem, apareceu a gata agora lá, ou deixa ela murchar bem ou aquece, faz um branqueamento, que ela tem um pigmento bem intenso. Então assim, no momento que tu larga na água quente e depois joga direto na água fria, ela tem um verde intenso, faz uma sopa, faz um caldo verde, né? Dá para até usar a própria batata dela, usar o inhame, usar uma batata doce, usar batata inglesa e bota essa folha aqui para fazer esse caldo verde, fica lindíssimo. Ela saboroso, tem zinco, tem bastante cálcio, tem magnésio, então assim, é uma planta muito rica, tanto que se usa ela bastante na compostagem como nutriente de planta, né? E a taioba também, dá pra, que nem eu comentei antes, a gente faz, só que assim, essas tem que sempre cozinhar elas, essa aqui também tem que, porque tem o salato de cálcio, esse aqui a gente parece que tem espinzinho na boca, senão não tem que ser sempre cozida, não pode comer crua, não é fazer uma saladinha crua assim, né? Faz um refogado como se fosse couve, né? E elas, uma outra coisa que eu queria comentar, assim, na época, agora tava uma seca aí no Rio Grande do Sul, né? Não tinha nada de verdura, e na feira não tinha nada para levar. As urtigas, as taiobas, a beldroega, todos esses matinhos, um pouquinho de língua de vaca, a gente mesmo no lugar meio mais seco, assim, onde não tinha as outras plantas, essas plantas ainda estavam aí, né, que a gente podia usar. Então são plantas que a gente podia explorar melhor, que são plantas nutricionalmente muito interessantes, né. Aqui, Gustavo, isso aqui é uma coisa muito legal que as pessoas não sabem, muitas pessoas têm em casa e não sabem que dá para comer. Isso aqui a gente chama, é uma planta, é costela de Adão, né, uma planta ornamental.
e dá uma fruta muito saborosa, que a gente chama de banana de bugre. O nome científico dessa planta aqui é Monstera deliciosa. Se pro nome desse é porque deve ser uma coisa boa, né? Entendeu? Alguém que gostar. Mas é uma mistura de banana com abacaxi. É muito perfumada e a gente tem que ficar de olho, porque senão os bichos comem, né? E qual é o ponto dela? Por exemplo, aqui ela tá verde, ela tá madura? Ela tá sempre verde, tá? Ela é aqui assim, ó. Isso aqui, e tem que ter muita paciência, porque para comer isso aqui, ela deu agora. Isso aqui é do ano passado. E é nessa época do ano, abril, maio, ela começa no verão das flores, né? E aí depois leva um ano para ficar madura. Aqui ela é bem reta, ó, tá vendo? Ela tá bem retinha e aqui ela tá inclinando. Quando ela começa a inclinar, tá boa para colher. Dela tá amadurecendo. Para saber se ela tá madura, ela vai começar a soltar essa partezinha verde. Se tu aproximar, tu vai ver que parece uma epiderme. Tem uns desenhozinhos aqui, ó. Esses desenhos ela vai soltando isso aqui e ela vai ficar na cor de um abacaxi, assim, cremezinho por dentro. E a gente vai colhendo, a gente leva na feira para vender. Isso aí tudo tem para vender na feira. Então assim, ó, ir na feira é uma forma de ter contato com essas plantas. Às vezes que tu mora num apartamento, quer ter uma alimentação um pouquinho diferente, né? A gente leva Ora Pronobis, Bertalha, Taioba, Lírio do Brejo, que a gente não viu ainda, né? Mas a gente pode ver. Banana de bugre, frutas e verduras que são fora do padrão que a gente está acostumado, né? Bom, isso aqui é um cactus, né? Que dá um fruto chamado figo da Índia. Ali, se aproximar um pouco ali, já está no finalzinho da safra. Ela produz muito. As pontas dessas palmas ficam cheias de fruta. Elas estão aí porque a gente usa também a palma dá para comer a palma. Ela pode ser, a gente descasca, tira os espinhos, dá para fazer de várias formas, picadinho, botar no suco. E nós usamos quando a gente faz calda para botar nas plantas, que a produção do sítio ela é tudo orgânica, né? Então a gente faz, mas a gente usa alguns chás, alguns remedinhos, né? Para controlar alguns insetos e quando a gente vai aplicar uma calda, então a gente chama de espalhante adesivo, para ajudar a colar, para pegar a água não escorrer logo da folha. Então a gente pulveriza ela, né? No pulverizo faz deixa um dia mais ou menos de molho, fica uma gosma, assim, é uma coisa bem viscosa e a gente mistura então na água para bater e depois pulveriza tá? E então a propriedade assim, ela é muito diversa, tem uma quantidade enorme de frutas e então quase tudo que tu olha assim, dá para comer de alguma forma, ou raiz, ou folha, ou fruto. Isso aqui é uma planta que a gente chama de Bertalha, é uma planta nativa, ela se come as folhas, ela tem um pedúnculozinho aqui, um pezinho que é vermelhinho, né? Isso aqui então tem uns pigmentos, os antioxidantes famosos, né? Ela tem uma mucilagem, ela tem fibra solúvel, é boa para ir no banheiro. Então ela é boa para fazer massa, tu vai fazer um pão, uma massa, uma panqueca, para amassar pão. Então ela dá a gente pode fazer, não usar quem não usa ovo. Então tu pode amassar e ela dá uma elasticidade boa na massa. E ela é cicatrizante, então quem tem problema de úlcera, gastrite... Qual que é o nome dessa? Bertalha, Anredera. Ela tem uma muito comum aqui em Porto Alegre, que a gente chama de Bertalha coração, que é um pouquinho diferente dessa, mas a composição é muito semelhante. A gente vai ver ali embaixo. Essa aqui, ela tem um pezinho, a gente chama de Bertalha do pezinho roxo, tá? Essa aqui dá mais na serra. Ela dá no sul, ela dá no sudeste e no sul. Ela vai até a Argentina, também tem a Argentina, Uruguai, é toda na parte aqui mais no sul. E a outra Bertalha, a outra Redera cordifolia, que é a Bertalha coração, ela tá espalhada pelo mundo inteiro, ela é uma planta muito agressiva. Então é uma planta boa. Parece que tu não tem espaço quase, tu mora num apartamento e quer comer um verdinho, porque isso aqui, que nem eu falei, é quase que nem a urtiga. Tem bastante ferro, tem bastante zinco, tem manganês, tem cálcio. São plantas que tem bastante nutrientes e tu pode, com um espaço muito pequeno, porque é uma trepadeira, então tu pode ir organizando ela e aí tu vai tirando, com medo que tu tira uma folha, aqui tu abre o espaço para vir uma brotação e ela vai abrindo um pouquinho, tá? Bom, pessoal, então nós do Instituto Lixo Zero e o pessoal do Sítio da Capororoca agradecemos a sua atenção e esperamos, né, que você tenha curtido o vídeo, tenha gostado de passar esse tempinho aqui um pouquinho com nós e experimente fazer receitas, comer de algumas formas as punks, ou se não for para comer, que seja para deixar ali ornamentando a sua sala, seu jardim, enfim. Mas é isso aí, muito obrigado pela atenção e até a próxima.